Olá, sejam todos bem-vindos ao 5º Seminário Setembro Azul, Pluralidade nas Conquistas Sociais. Palestrante de agora é técnica em enfermagem pela CEEPP em Cascavel, digital influencer e vai trazer a palestra Estratégia de Atendimento ao Público Surdo. Fiquem com Gabriel Goliejewski. Olá a todos, tudo bem com vocês? O meu nome é Gabriel, esse é o meu sinal. Eu sou surdo, eu moro no Paraná, no município de Cascavel. Esse é o sinal. Eu sou formado na área técnica de enfermagem no ano de 2019. Eu sou profissional dessa área técnica. E eu faço parte do COREM. O que é o COREM? É o Conselho Regional de Enfermagem. Então, todos os profissionais habilitados fazem parte do COREM, que é um registro que nós temos para atuar na área. É igual o médico ele tem o CRM, que é um registro também, uma habilitação, um documento para que ele possa atuar na área. Então, o COREM também tem essa mesma finalidade. Eu continuo estudando, eu estou fazendo uma graduação de enfermagem no ensino superior, porque eu quero me formar nessa área de enfermeiro. Eu sou formado na área técnica, como eu falei, mas eu quero ter essa graduação. Então, eu estou estudando para me formar no ensino superior, nesse curso de enfermagem, que tem uma duração de 4 anos. Falta exatamente 2 anos para que eu possa me formar enfermeiro. Então, está perto. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, de poder estar divulgando o meu trabalho, de poder estar divulgando sobre a minha vida. Eu estou aqui representando a comunidade surda, também representando a comunidade ouvinte. Estou aqui exercendo esse papel e vou falar sobre a acessibilidade em Libras nesses locais na área da saúde. Mas antes eu vou contar um pouco da minha vida, da minha trajetória. Então, o que aconteceu nessa minha trajetória até aqui, né? A minha mãe e meu pai se casaram, minha mãe engravidou de mim e eu estava doente e eles me levaram ao hospital e o médico descobriu que eu estava com uma doença chamada meningite. E essa doença não tinha tratamento, era uma doença gravíssima, né, para a época também. Então, acarretou na minha perda da audição. Então, eu fiquei surdo por causa dessa doença. Mas minha família, ela entendeu a situação, o tempo foi se passando e meu pai procurou uma escola para que eu pudesse me matricular, uma escola especial. Meu pai procurou e ele achou uma escola. O nome dela é ACAIS. Ela fica aqui no município mesmo de Cascavel. E nessa escola, eu cursei o ensino fundamental lá, mas antigamente era até a 8ª série, né? Hoje em dia até o 9º ano, hoje em dia mudou. E não era uma escola bilíngue, né? Não tinha uma escola bilíngue na época. Era uma escola regular que tinha um ensino para surdos, sim. E então eu fiquei lá, aprendi Libras, tinha professores surdos, tinha também professores ouvintes que sabiam Libras. Então eu aprendi o básico da Libras. Nessa escola eu comecei aos poucos através das imagens, dos sinais. E eu também aprendi o português, a escrita, que foi a minha segunda língua, a minha L2. E eu aprendi a Libras e também aprendi o português. De uma forma também simultânea, né? E logo depois surgiu essa escola bilíngue que existe hoje lá, que tem uma comunicação clara, que tem funcionários, um corpo docente muito bom, os empregados sabem Libras. Hoje em dia existe essa escola bilíngue no município. Então, assim que eu me formei no ensino fundamental, eu fui para o ensino médio, nessa mesma escola, né, que esse é o sinal, a CAIS.
Então, logo depois, no ensino médio ainda, eu fui para uma outra escola que tinha tradução e interpretação no ensino médio. Então, eu fiquei lá nessa escola, tinham intérpretes maravilhosos que me proporcionaram um conhecimento muito vasto. Então, depois que eu concluí o ensino médio, eu comecei a pensar em que curso, em que graduação fazer, né? Entrar na faculdade. Então, eu tinha esse sentimento. Só um momento que eu vou estar ajeitando aqui o meu notebook, que ele está me auxiliando nos tópicos. Então, continuando, eu fiquei pensando em que eu poderia fazer, qual a graduação. Eu pensei, bom, tem o curso de medicina, de engenharia, não quero. Então eu lembrei que a minha irmã, ela sempre usava um uniforme branco, todo branco, né? E nisso eu ficava olhando e eu perguntei a ela, o que significa esse uniforme? E ela me respondeu, então eu trabalho na área de enfermagem, eu sou enfermeira. E eu pensei, enfermeira, enfermagem, não conheço. E ela me falou, pesquisa. E assim que eu pesquisei, eu vi que essa área, essa profissão, o significado é a arte de cuidar, que tem como objetivo a pessoa, né, o profissional, atuar na área da saúde, cuidando dos pacientes e tudo mais. Eu comecei a pensar nas dificuldades que seria para eu poder estar nessa área. Mas mesmo assim, eu tive essa atitude, eu fiz a matrícula no curso técnico e comecei a estudar. E tinha um intérprete de Libras lá comigo e eu comecei a aprender primeiramente o básico, porque essa área da saúde exige muitos conhecimentos e muitas palavras, termos técnicos que eu precisei me adaptar. E eu não sabia, aquilo ali foi muito novo para mim. E eu realmente tive muitas dificuldades no começo, foi um desafio para mim. Então eu precisava copiar aquele conteúdo, eu precisava estudar, e eram muitas disciplinas. Tinha disciplina na área da psicologia, disciplina na área de saúde mental, centro cirúrgico, enfim, muitas disciplinas que eu precisei ali aprender. Na área da saúde exige um conhecimento muito grande, muito aprofundado, então eu tive algumas dificuldades. E eu também fiz o estágio dentro do hospital, acompanhado de um intérprete, ele estava ali comigo. E o que acontece? No hospital, a minha função ali, eu lembro que o professor falou para mim, olha, você vai estar ali atendendo o paciente, esse é o sinal de paciente. Então eu vou estar ali atuando, né, me comunicando com o paciente, usando de estratégias, sendo que eu não podia estar o tempo todo na dependência do intérprete. Então eu estava ali com o paciente, eu falava, olha só, eu sou surdo, me apresentava, falava que eu era um aluno do curso técnico e o paciente olhava para mim e falava, nossa, que legal. E aí eu perguntava, você está sentindo alguma coisa? Então a minha comunicação era muito voltada também pela expressão facial, expressão corporal. Então é necessário que o profissional da área da saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele tenha esse entendimento, que você precisa coletar as informações corretas do paciente para saber o que está acontecendo. Então o professor ele sempre me deixava, né, a par dessa situação. Ele falava, você vai precisar do intérprete em coisas específicas. Por exemplo, algumas palavras, alguns termos técnicos relacionados a remédio, relacionado a alguma injeção, algum procedimento, e aí o intérprete ele é necessário que ele te explique os conceitos, o significado e te auxilie para que você entenda. Agora, a área prática, como você vai atuar, é necessário que você tenha um pouco mais de independência, um pouco mais de autonomia. Então eu comecei a fazer algumas amizades lá, alguns colegas de trabalho, eu comecei a me comunicar, comecei a aprender muitas coisas ali com eles. E assim, essa questão da discriminação também que acontece muito, eu não deixei isso afetar o meu sonho. Isso, na verdade, também foi mais um desafio na minha vida, né? Encarar isso e superar. Então eu sabia que eu iria enfrentar ali muitas dificuldades, olhares de preconceito. E o intérprete estava ali comigo e ele ficava chocado em alguns momentos. Ele reparava, ele via a minha força de vontade mesmo em meio àqueles olhares. E eu falava para ele, olha, o paciente ele nunca pode ser prejudicado, independente de qualquer coisa.
Então, eu entendo que essa área da saúde, existem muitas palavras, termos técnicos que são difíceis, né? Então, eu precisei aprender muitos deles. Então, assim que eu me formei no curso técnico, eu recebi o meu registro do Corém, então eu pude atuar na área técnica de enfermagem. Eu fiquei muito feliz com isso. Só um momento que eu vou aqui ajeitar o meu notebook. Então, continuando. Assim que eu me formei, eu recebi o meu registro do Corém, como eu falei, e eu tinha essa vontade de fazer a graduação, porque sempre foi um sonho meu poder ser um professor, lecionar nessa área de enfermagem, mas eu não podia porque eu só tinha um curso técnico. E aí eu falei assim, não, então eu vou entrar na graduação na faculdade. E foi isso que eu fiz. Eu passei no vestibular, fiquei muito feliz e comecei a estudar. E eu lembrava que eu tinha já uma bagagem do curso técnico em alguns conteúdos que eu estudei lá. Na realidade, algumas coisas ali na faculdade eram semelhantes, porque convenhamos que a faculdade, o ensino superior, eram conteúdos muito mais intensos. Então, tinham coisas semelhantes, sendo que eu percebi que a faculdade era bem diferente. Tinha assuntos relacionados à política, como era o Sistema Único de Saúde privado, como era o sistema de saúde particular, muitas disciplinas. Tinham coisas semelhantes, sim, mas a realidade é que eram muitas palavras e termos técnicos mais intensos, mais difíceis do que no curso técnico. Mas o curso técnico eu percebi que ele me desafiou, então eu também pensei da mesma forma e consegui mesmo assim encarar aquelas dificuldades que enfrentei naquele momento ali na graduação. Então eu comecei a fazer algumas amizades, comecei a conversar com professores, tinham professores lá que gostavam muito de mim, mas assim, a realidade é que é muito difícil. Falar para vocês que é fácil, não é. Então, realmente, eu enfrentei muitas dificuldades, precisei estudar bastante, todos os dias, e continuei nessa mesma pegada de estudo, e comecei também, logo após isso, eu comecei a fazer o estágio. Sendo que o professor ele deixava bem claro que eu não podia ficar na dependência, que eu não podia me acomodar. Então, o ensino acadêmico, ele me possibilitou entender que eu precisava o tempo todo buscar a minha autonomia naquela área, que eu não podia ter medo do paciente. Então, o professor o tempo todo, ele fomentava isso em nós. Então, que precisava que a gente pesquisasse, precisava que eu o tempo todo estivesse ali tendo aquela atitude mais autônoma. E eu lembrei de uma enfermeira que se chamava Florence. Ela é bem de antigamente. Ela foi uma profissional da área de enfermagem, esse é o sinal dela, o nome dela é Florence. E ela foi um marco, né, na época dela, que foi em 1820, nesse período. Ela foi uma referência muito grande na área de enfermagem, porque ela teve uma performance marcante. Ela atuava na área social, em igrejas católicas, em alguns lugares também, trazendo muitas novidades. E eu usei aquilo como uma motivação para mim. Então eu percebi que eu precisava ter essa capacidade também. Por exemplo, um profissional da área de enfermagem, ele precisa saber passar uma sonda, ele precisa saber colher um sangue, fazer procedimentos na área. E a área de enfermagem também, ele tem uma outra função. O técnico de enfermagem, ele o tempo todo ali, ele é acionado para algumas funções próprias da área técnica. E o enfermeiro não. O enfermeiro já exerce uma outra função, uma função mais de liderança, uma função mais de chefia. Então existe essa diferença de um enfermeiro e de um técnico de enfermagem. Então a realidade é que existe essa disparidade entre o enfermeiro e o técnico de enfermagem, e eu estava me formando como enfermeiro. Eu sou graduando. Então eu comecei a perceber que existe essa diferença. Uma outra dúvida que as pessoas têm é que se o conteúdo falado na área de enfermagem é parecido com o conteúdo na área da medicina. Realmente existem algumas coisas que são semelhantes. Entretanto, cada um atua na sua função. E o trabalho do médico e do enfermeiro estão sempre em conjunto. Eles precisam estudar anatomia humana, eles precisam estudar muitas coisas
que sim são semelhantes e até mesmo iguais, sendo que cada um trabalha e exerce a sua função dentro do hospital. Outra dúvida é em relação à minha comunicação com os profissionais, com os médicos. Então, muitas das vezes eu anoto o que eu estou falando e eu consigo me comunicar com eles, com os pacientes também, e flui de uma forma tranquila a comunicação. E é algo que me deixa muito feliz, eu gosto muito da área que eu atuo. Mas em relação ao preconceito e à discriminação dentro dos hospitais, a realidade é que eu não percebo muito isso. Acho que antigamente existia muito, mas hoje em dia não percebo muito essa questão do preconceito. Por exemplo, eu sou um influencer nessa área de mídias digitais. Eu tenho uma conta no Instagram, o nome dela é EnfSurdo, é uma conta nova. E ela é minha, eu uso ela com a finalidade de divulgar informações relacionadas a palestras, algumas informações sobre algumas doenças que fazem parte da área da saúde. E também palestras, por exemplo, relacionadas a AIDS, a doenças que é necessário que o surdo tenha esse conhecimento básico. Então, às vezes, o surdo ele não sabe do que se trata, então eu posso ali contribuir através dessa conta com algumas informações relacionadas a terminologias, algumas orientações, para que o surdo não seja prejudicado nisso. Então, algumas pessoas de todos os estados, eu percebo que eu alcanço muita gente, né? Eu pesquiso alguns conteúdos, alguns artigos, algumas palestras em todos os lugares para estar realmente difundindo essas informações, ensinando e orientando. Então é sempre importante difundir para que com o tempo eles assimilem o que está sendo falado e entendam o significado de cada palavra, termos, enfim, doenças que vão ajudar eles no decorrer da vida, né? Então, relacionado a alguns atendimentos que eu fiz com o surdo, né? Eu sendo surdo e o paciente também sendo surdo. Eu já tive essas experiências e eu percebo que o paciente ele não foi prejudicado. Foi uma comunicação tranquila. Tivemos ali um momento em que eu pude atendê-lo muito bem. Uma outra situação também que possa acontecer é, por exemplo, numa sala de UTI, onde tem os pacientes graves, gravíssimos, é uma loucura, né? Porque o tempo todo os profissionais estão ali se movimentando, trabalhando, e o intérprete de Libras nessa situação, nessa sala, ele não pode entrar, porque são apenas os profissionais, os técnicos, os médicos. Então eu vivencio isso. Então o paciente o tempo todo ali está sendo supervisionado pelos profissionais da área da saúde. Então, às vezes, as pessoas podem pensar, mas e o intérprete para estar ali auxiliando? O intérprete não pode entrar naquela sala. Aí, uma vez, meu professor perguntou, eu falei com ele sobre isso. E ele falou, você vai preferir que o paciente esteja ali ou o intérprete? É óbvio que o paciente. Então, é muito importante isso, assegurar também que o intérprete pode estar se expondo a um risco. Agora, falando sobre um outro assunto, de uma experiência que eu tive, de um projeto que criamos, que foi maravilhoso. Eu divulguei no meu canal do YouTube, no meu Instagram, eu postei em todos os lugares. Relacionado também à minha imagem, eu sou um técnico de enfermagem, estou estudando para ser enfermeiro, ainda não sou um enfermeiro, mas eu vou poder atuar nas duas áreas, assim que eu me formar na faculdade, na graduação. E as pessoas me conhecem como um profissional da área técnica, e eu fiz parte desse projeto que foi o Outubro Rosa, que é o mês relacionado à prevenção do câncer de mama. Então, nesse projeto, aqui no município de Cascavel, eu fiz um vídeo e divulguei esse vídeo falando sobre os hospitais que fazem os tratamentos e tudo mais. E mais de 20 pessoas foram até esse hospital, que é um hospital especializado nessa área de câncer. E é um hospital que trabalha também nessa questão da prevenção do câncer de mama. Então, eu, como um profissional da área de enfermagem, as pessoas me conheceram e depois que eu divulguei esse vídeo, mais de 20 pessoas foram até esses hospitais. E algumas pessoas, assim, ouvintes, né, podem pensar, ué, mas você representando, eu, assim, sinceramente, eu fico tranquilo, porque eu tenho esse direito, não tem esse problema. Ah, não, porque você precisa apresentar uma declaração. Não, eu tenho esse direito, a população também tem esse direito de estar ali
Então eu vou estar apoiando o tempo todo. E eu também consegui uma entrevista na Cai TV, que é uma filiada à Rede Globo, uma TV que faz parte da TV Cultura e que divulgou o meu trabalho. Eu, como um surdo, técnico de enfermagem, os procedimentos que eu faço, a representatividade que eu tenho na comunidade surda, e também falou sobre o projeto do Outubro Rosa. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, uma experiência que eu tive que foi maravilhosa também na minha vida, foi relacionada a um casal. Um casal que a mulher estava grávida. E o que aconteceu? O pai me ligou através de videochamada e disse que a bolsa tinha estourado. E aí eu falei, vai para o hospital, vocês precisam ir para o hospital agora. E ela falou assim para mim, eles falando comigo, vocês precisam me ajudar. E naquele momento ali eu trocando informações com ele me falou qual é o hospital. Eu falei, não, eu vou ajudar vocês. Eu me arrumei todo, coloquei o meu jaleco da área de enfermagem e fui correndo encontrar com ele nesse hospital. Assim, quando eu cheguei lá, eu me apresentei como um profissional da área, falei que estava auxiliando eles ali naquela comunicação, pedi a documentação deles, e o médico falou comigo também. Eu falei assim, olha só, eu sou um profissional da área, eu estou aqui, sou surdo, estou auxiliando eles. E ela se sentindo muito mal, o bebê parecia que estava quase nascendo, e aí o médico naquele momento entendeu aquela situação, o contexto que era. E aí eu falei com ele o que estava acontecendo. O casal de surdo, eu falei, não podemos prejudicá-los nessa comunicação. A mulher está grávida, ela precisa ser atendida. Eu estou aqui representando essa área técnica, eu sou um profissional da área e estou aqui também auxiliando eles. E naquele momento ali, eu informei aos pais que o procedimento correto a ser feito era que fosse uma cesariana, pelo fato do bebê estar acima do peso. Então ele entendeu, o pai entendeu aquela mensagem, aquela informação, e ela foi encaminhada, a esposa dele, para a sala cirúrgica onde iria estar sendo feito o procedimento. Eu verifiquei a pressão, coloquei o soro e ela ficou tranquila naquele momento. Eu fiquei ali orientando o pai o que estava acontecendo. Falei com ele que ele poderia entrar na sala para acompanhar o nascimento do bebê. Fui até, junto com ele, entrar na sala. E assim que nasceu o bebê, ele pegou ele nos braços e foi um momento tão especial, tão maravilhoso. Eu, assim, fiquei arrepiado. Eu percebi que eles se olharam, o bebê olhou para o papai e a mamãe olhou também. E os três ficaram naquele momento ali em família e foi um choque, assim, mas um choque de felicidade, porque realmente foi uma realidade que eles vivenciaram ali diferente. Eu pude participar daquele momento, eu pude proporcionar a eles a comunicação, eu pude proporcionar a eles o que estava acontecendo. Então essa arte de cuidar também está relacionada a isso. Os surdos, eles também precisam dessas informações, dessa comunicação clara do que está acontecendo. E logo depois ela foi encaminhada a uma outra sala para poder fazer esse período de amamentação. Todas essas dificuldades da gestação, daquele primeiro momento, de como amamentar, a forma correta, as dores que a mãe estava sentindo, as dificuldades. Então, todo esse momento eu estava ali auxiliando e sanando as dúvidas que eles estavam tendo. Por exemplo, os batimentos cardíacos do bebê, o teste de orelhinha, todos esses exames que são procedimentos normais. O pai, ele começou a entender tudo claramente, e a mãe, o que estava acontecendo, e ele ficou tão feliz, tão tranquilo. E depois de uma semana ali, eles tiveram alta, eu agradeci a confiança, eles me agradeceram e eles ficaram satisfeitos com aquele atendimento. E depois falaram sobre mim, sobre a ajuda que eu obtive ali para eles, e foi muito bom. E logo em seguida eles foram embora. Então eu, como um profissional da área, eu estava ali representando a comunidade surda. Então foi muito especial aquele momento para mim. Então, assim, quando eu falei com vocês referente ao projeto do Outubro Rosa, sobre a minha entrevista, sobre todas essas lutas, sobre as minhas iniciativas, sobre a minha área, sobre o meu curso de enfermagem, sobre os artigos, sobre todos os assuntos que eu abordei, todos os tópicos que eu falei com vocês,
tudo isso está relacionado à representatividade que eu tenho na comunidade surda. Então é algo muito forte, é algo muito profundo. Então aqui em Cascavel eu agradeço pela confiança aqui no município que está sempre me apoiando. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar atuando na minha área corretamente, de estar sendo uma referência. E agora, pessoal, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho e sobre o meu tema da minha palestra. Agradeço a Vanessa por essa oportunidade. Um abraço a todos, a comunidade surda. Antes de me despedir de vocês, eu preciso lembrar que eu tenho um Instagram chamado EnfSurdo. Vocês podem me seguir lá. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando para a gente poder conversar, bater um papo. Se vocês quiserem me dar alguma sugestão, fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.